Vamos lá, né? Boa Vamos. tarde, gente. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho de todo sábado, Evangelho do Digi. Hoje a gente tem aqui nossa participante e, meu Deus do céu, que saudade de você, de bater um papo, que é a Luísa. Ela vai se apresentar depois, mas a gente vai chegando, se aquietando. Quem quiser pode colocar a água para fluidificar enquanto a gente faz o nosso evangelho para tomar no final. Peguem seus evangelhos para quem quiser acompanhar a leitura. Se quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho. Se quiser chamar alguém da família para poder fazer também, pode chamar. E o tema de hoje da gente é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, item 19, Progressão dos mundos. Isso mesmo? Tudo Isso, certo? Isso. tudo certinho, Gabi. Tudo certinho, né? Vamos começar Tudo certinho. a nossa prece então, certo? Quem quiser pode fechar os olhos, quem não pode ir acompanhando aqui com a gente. Procura um lugar calmo na sua casa, pode ser seu quarto, a sala, e procure se conectar com a energia positiva que a gente está tentando emanar com o nosso encontro de hoje. Querido Mestre Jesus, muito obrigada por mais um Evangelho no lar. Que esse momento de encontro se reflita na nossa semana e na nossa vida. Que o aprendizado que nós temos aqui, que a troca de ideias, nos façam pessoas melhores. Que a gente possa aplicar este conhecimento para parar as nossas arestas, para evoluirmos. Que durante esse momento que precisamos fazer reflexão e praticar mais a empatia, suas palavras penetrem em nosso espírito e nos ajude a manter a nossa centelha divina cada dia mais forte e mais brilhante. Que assim seja. Que assim seja. E aí, Lulu, vai lá, se apresente para quem não te conhece e aí já pode embalar com a leitura da Evangelho. Vou A abaixar um leitura, pouquinho aqui né? para você. Tá, eu vou falando aqui se ficar baixo, né? Porque aqui tá um eco um pouco em casa. Aí Uhum. você vê se vai ficar baixo, se vai ficar alto, vai avaliando aí, me fala. Me Tá, dá um pode deixar feedback. comigo. Mas por E o enquanto tá pessoal ótimo. também. Ah, então tá bom. Então tá bom aqui. Boa tarde, gente. Né? Eu já participei de alguns evangelhos, né? No lugar de Gabi aí, agora eu estou no lugar contrário, né? Oposto. Sou trabalhadora do DIGE, da Casa de Oração Bezerra de Menezes, com muita alegria, né? A casa que me acolheu e que eu sou muito grata por tudo, né, pelas bênçãos que eu tenho diariamente por conta dessa casa e dos trabalhos que eu faço lá. A gente hoje vai falar um pouco, né, Gabi já antecipou, sobre progressão dos mundos, né? É um dos itens do Evangelho, do capítulo 3. E antes de nós começarmos a reflexão, a gente vai fazer a leitura, né? Então, assim, quem tiver com o Evangelho, acompanha, porque é muito melhor para a gente compreender, né? Então, o item 19, Progressão dos Mundos, foi ditado por Santo Agostinho em Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para construí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva.
mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa esta ideia digna do Criador, e como encontrar é pequena e indigna de seu poder aquela que concentra toda a sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia, que é a terra, e reduz a humanidade a alguns momentos que a habitam. Assim é que a terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em estado inferior ao que está hoje e atingirá, sobre esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará um mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Né? Lendo, né, este trecho, a gente vai recorrer a ele em alguns momentos. Eu lembro-me que algumas pessoas ainda, né, Gabi, assim, acreditam que não existem, né, vida em outros planetas, né? Tirando, nem a gente cair nessa ideia de ET, né? ET, na verdade, é extraterrestre, fora da Terra, né? Mas aquela imagenzinha que a gente traz, né, dos filmes e tal, não entrando nessa ideia. Aquele Mas, assim, cabeção, os olhos aquela coisa enormes. esquisita, né? Eu, antes de me aprofundar nos estudos da doutrina, eu tinha muito isso em mente, como trouxe aqui, né, nesse trecho da progressão dos mundos, que é assim, como é que um universo tão grande, né, tão imenso, tão maravilhoso, com a natureza tão maravilhosa, né, Deus só iria colocar a vida nesse pequeno planetinha, né? Só o homem que teria daqui da Terra, né, Essa teria essa oportunidade. oportunidade, né? O homem, eu digo, generalizando, mas seres humanos como um todo, teria essa oportunidade de estar aqui Terráqueos. na Terra, Eu ainda falaria os mais, terráqueos. terráqueos, os terráqueos, né? E aí eu ficava pensando nisso, então eu nunca duvidei, né? Só que a doutrina espírita veio para corroborar, né? Para ratificar aquilo que eu já tinha em mente mesmo, essa ideia de que não era possível, né? Que um universo tão grande não pudesse ser habitado por outros seres. E a doutrina nos fala isso, né? Que há outros seres, né? Outros espíritos e outros tanto menos evoluídos quanto mais evoluídos, e que a Terra está nesse meio aí de provas e expiações, que é um período, uma fase do planeta, né? Nós estamos caminhando para o avanço do planeta, que é um mundo de regeneração, que é um mundo melhor, né? Onde o bem prevalece mais do que o mal. Então, aqui no livro, no Evangelho, vai dizer que é um mundo que os espíritos vão poder descansar um pouco, né? Descansar esse cansaço da luta do mundo de provas e expiações os quais nós estamos vivendo, né? Que realmente, e esse momento da pandemia mostra, né, de certa forma, parece que mostrou para todo mundo esse cansaço da Terra, né, de luta, né, e também de equívocos, né, que as pessoas começaram a perceber que estavam indo por um caminho meio equivocado, né, meio errado, e que elas Exatamente. precisavam mudar. Então, aqui no Evangelho vai dizer, o progresso é uma das leis da natureza. É uma lei o progresso. Então, por mais que o homem, o ser humano, tente, de certa forma, né, pelas suas características orgulhosas e egoístas, tente, de alguma maneira, fazer com que o avanço, ou para fazer com que a gente avance, na verdade, ele não pode impedir. Né? No livro dos É uma lei Espíritos lá, natural, tá lá no é livro dos Espíritos, e é isso. uma das leis que a gente mais percebe qual é a nossa responsabilidade no todo, que a gente não tá sozinho mesmo, que a gente não é só responsável pela nossa evolução, mas também pela evolução É, daqueles que estão com a gente enquanto sociedade e até do nosso planeta como no orbe, entendeu? Como planeta é, mesmo. E olha que a gente às vezes não é. presta muita atenção nisso. Prossiga, Não, com Lu. certeza. Não, com certeza. É isso mesmo. É uma lei, né? Então a gente não pode impedir que essa lei divina, já que é divina, ela se cumpra, porque a lei humana pode mudar, né? A lei humana o É, tempo todo está mudando com para a nossa própria evolução, nosso próprio progresso. Mas a lei de Deus a gente não pode mudar, né? É imutável. Então,
Quem quiser saber até mais sobre a lei do progresso, busca lá no Livro dos Espíritos, que tem muita coisa esclarecendo. Então, o homem pode até tentar, né, pela ganância, né, pela arrogância de se achar maior do que Deus, né, maior do que os outros, pode até achar que pode impedir, mas não impede, né? Em algum momento a lei vai se cumprir quando for necessário Necessário. para o avanço da humanidade, o avanço do planeta Terra. Mas o que você trouxe aí, Gabi, é interessante porque o mundo só vai progredir a partir do momento que a nossa casa maior, né? Há Uhum. muitas moradas na casa do Pai, a casa do Pai é esse universo, o Evangelho nos traz isso, essa informação, e as moradas são esses diversos planetas, né? Esse planeta Terra ele só vai avançar na medida que a gente também for cuidando da nossa casa interna, né? Que na verdade o passo inicial é a nossa casa interna. Porque pense Isso. aí, Gabi, a gente, com tudo que está acontecendo no mundo, né? Olha as queimadas que estão ocorrendo lá no Pantanal, né? O descuido do homem com a natureza, com os animais, mostra o descuido consigo mesmo, né? Quer falar alguma coisa, Exatamente. Gabi? Não, é que você falou das queimadas, e aí já sabe, né? Começa a vir várias coisas, porque assim, a gente, como humanidade, nós estamos usufruindo e explorando o planeta em que a gente está para poder se prover, tá tudo aqui, É, foi nos dado, mas a gente não está é. pensando nas nossas futuras vivências. Como a Vivências, gente né? costuma falar, a gente é herdeiro da gente mesmo e a gente não está É, ainda muito ligado nisso e está deixando as coisas. A gente está colocando a nossa responsabilidade na mão de outras pessoas. é, Mas quando você fala de progressão dos mundos, uma das coisas que eu mais me lembro é Capela, né? Que é, é um planeta que passou para ser um mundo de regeneração, e a partir daí, aqueles que estavam em é. consonância com as novas, É. é, com a Vibrações, nova energia, vibração, né? e isso, as Questão de novas energias energia. desse planeta continuaram no planeta, e aqueles que não foram Tiveram degradados. que sair. E assim vai acontecer com a gente aqui, né? A gente quer Uhum, permanecer nesse planeta Terra, né? Que foi nos dado tem no livro também, Gabi, A Caminho da uhum, Luz, um trecho que fala desse cuidado que foi para preparar esse isso. planeta, né? Que Jesus, junto com outros espíritos, o cuidado que tiveram para preparar o planeta para nos receber, né? Enquanto espíritos. Uhum, E assim, foi tudo muito pensado, então não surgiu do nada, como também nos traz esse, né? Nada vai para o nada, e também não surgiu do nada. O nada não exatamente. Não pode surgiu do criar nada. coisa alguma, Exatamente. né? Então, Exatamente. então foi todo um cuidado para nos dar. Então, tudo que tem no planeta é suficiente para nós sobrevivermos e vivermos bem. Agora é o que a gente fala, né? A falta de cuidado com a nossa casa interna, né? A nossa inferioridade enquanto espírito imortal ainda faz com que a gente, né, a nossa ganância, o nosso orgulho, também no livro dos Espíritos vai falar, né, que o orgulho e o egoísmo é o que impede o avanço da humanidade, né? Exatamente. São E as que a chagas, são os destruição do pais das planeta, outras. São os pais dos outros defeitos, é o orgulho e a isso que vaidade. E isso que vai gerar outros sentimentos Isso. negativos, né? Que quando exacerbados, né? Quando sai da sobrevivência, né? Passa Uhum. a ser exacerbado, aí acaba que, por exemplo, a gente viu, além das queimadas, né? Pela terra, a fome, em meio à pandemia, poucas pessoas, né? Ganhando Uhum. rios de dinheiro e Dinheiro outras, e milhões em completa sem miserabilidade. nada. Então é necessário a gente cuidar dessa nossa casa interna para que a gente passe assim a cuidar do planeta, né? A cuidar das pessoas. E como você falou, né? Não só pensando também que a gente vai ser herdeiro, mas aí quando a gente já avança um pouco mais, a gente pensa no coletivo. Quem vem atrás de mim, né? E para quem eu vou Exatamente. deixar também, não é só para mim, né? Enquanto espírito, é para os outros também, né? Não só da minha família, sair desse sentimento egoísta também, né? De só minha família, minha comunidade, Uhum. minha nação, e pensar no planeta como todos como irmãos, né? De É, humanidade, né? estabelecer a família É, espiritual, na real. É exato. assim, a gente se descolar um pouco do materialismo, que eu acho que a É, gente que vive aqui na Terra, ou qualquer outro espírito que viva num planeta de provas e expiações,
ou inferiores, ainda é muito agarrado à matéria, seja ela de qual É, densidade for, já para poder a é, gente já entrar na coisa do extraterrestre, né? Mas a uhum, gente precisa fazer essa leitura de que isso é transitório, que o é, real é o mundo espiritual, que o real, mas é que a é, gente vive aqui e que a gente está tomando por empréstimo como uma ferramenta para poder evoluir e que a gente tem que é. devolver do jeito que a gente encontrou. E eu Ou acho que melhor, isso, né? Porque a gente ou pode melhor, dar melhor, né? exatamente, ou melhor, você É, disse tudo, ou melhorar é, aquilo. Eu recebi isso é, aqui, como é que eu posso deixar isso melhor para a é. próxima pessoa que vai ter, entendeu? Isso é para a vida, né? Não é só pensando no macro, é começar do micro mesmo, né? Tudo que a Aham. gente tem de recurso que nos é dado, que nos é oferecido, como isso pode melhorar na minha mão, né? E como você falou, e da minha mão sair para outras pessoas de uma forma melhor, né? Que possa beneficiar, que eu acho que é a caridade moral aí no Sim, seu, na sua melhor, no seu melhor entendimento, como, né? Como entendi, como nos trouxe o Cristo, né? isso. E é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Primeiro, cuidar dessa nossa casa interna para que a gente possa, aos poucos, saindo desse egoísmo e cuidar do planeta maior, né? E também, na verdade, até de forma simultânea, né? Porque do Uhum. jeito que tá, a gente não pode mais esperar muita coisa, não, né? Tem que caminhar, tem que correr, né? Eu acho assim, tem A que gente correr. ri aqui para não chorar, na É, verdade, né? A gente está rindo aqui é, para poder deixar o assunto mais leve. Mas pois agora, é, mais do que nunca, a gente precisa começar a botar em é, prática essas coisas e a gente coloca de forma individual, que é dentro da nossa é, casa, o que a gente vai comprar, o que a gente vai deixar de isso, comprar, ou de forma é. social, de forma coletiva, que é Exato. quem eu vou eleger, quem eu não vou É, eleger, o que é que eu posso é, fazer, quem eu posso me associar. é. É porque nossas atitudes têm consequências, né? Por menores que sejam, a gente acha que não está tendo nenhum tipo de consequência, não está influenciando ninguém. Nós estamos sendo observados, mesmo que nós não estejamos percebendo isso, né? Então, nós somos Uhum. observados, o que a gente emana para o universo retorna para a gente. Então, o que é que nós estamos emitindo até de pensamento? Que as pessoas acham que nem o pensamento vai ter influência. Tem muita influência o E pensamento para a como tem. atmosfera do planeta. Né? Então, tudo isso vai colaborar, né? A forma como eu vou viver, como eu vou agir, como eu vou pensar, né? Como eu cuido daquilo que eu tenho, vai influenciar no avanço, na progressão do planeta que nós estamos vivendo, que é o planeta Isso. Terra, né? Saímos desse mundo de provas difíceis, né? Esse momento que nós estamos vivendo, que nos provoca tantas reflexões, mas ao mesmo tempo tantas dores, né? A reflexão, na verdade, pela dor, né? Já que não avançamos Infelizmente, é verdade, pelo infelizmente, quando, amor, e pode quando você fala falar. em psicosfera, Lu, eu lembro muito de todo esse momento de polarização que a gente está Sim, tendo, de toda essa manifestação, às vezes, das é, opiniões que sim, machucam as outras é, pessoas, de todas essas é, campanhas que estão sendo colocadas agora, os movimentos que sim, os movimentos que estão tentando combater a violência, que estão tentando sim, combater o ataque à natureza, que estão também tentando combater. Você vê que é, são duas, você consegue ver que são duas forças antagônicas lutando pela psicosfera do planeta, né? Uma é. positiva e outra negativa. E onde é que a gente está nisso? Onde é que... Porque independente do outro, não importa assim, necessariamente, é aquela coisa, como tudo parte de nós, independente do que está acontecendo fora, o que que eu estou fazendo, né? Como a gente está falando, o que que eu estou fazendo para melhorar de fato, né? Em mim, Uhum. porque também no livro dos Espíritos vai nos dizer que à medida que a gente se melhora, a gente vai também tendo a oportunidade de melhorar o mundo, né? Então, o que que eu estou Isso. fazendo de fato, de concreto, de efetivo? Como você falou, nas pequenas atitudes de um voto, né? De não Uhum. jogar lixo na rua, né? De também promover essa reforma íntima, né? Essa transformação Uhum. em mim, dos meus pensamentos, tirar o pensamento negativista. Olha o cuidado que Jesus teve para nos dar esse planeta, né? Por que a gente ainda tem medo? Por que a gente se desespera? É uma fase, Pois a é. humanidade já passou por tantos problemas, tantas doenças terríveis, pandemias, isso passou, entendeu? É uma fase, é um momento.
Agora, como a gente vai passar por esse momento, né, é que a gente tem que avaliar. Vai ser passar por esse momento com revolta, né, piorando a Uhum. situação da minha vida e a do outro, né, como espírito, ou a gente vai tentar passar de uma forma mais amena, ajudando, auxiliando, né, buscando mudar o pensamento, vibrar com os bons espíritos, né, emitindo pensamentos edificantes, ajudando aqueles que estão numa condição mais vulnerável, mas Bravo. tanto emocionalmente, psicologicamente, quanto materialmente. Então são coisas que a gente pode fazer que não precisa de grandes recursos. A gente também acha que Uhum. não pode ajudar o outro porque não tem dinheiro, né? Porque o mundo é regido pelo dinheiro, né? Pela ganância, pelo capitalismo. Então a gente acha que não pode fazer, né? Pelo outro por causa do dinheiro. Mas a gente pode, e muito. A gente não sabe o poder que a gente tem de fato enquanto ser, né? Enquanto espírito, as potencialidades que a gente tem para mudar esse planeta, né? De fato. E assim, e tem muitas histórias também que a gente não vê, né? Que não passam na Uhum. televisão, porque, como diz, né? O mal faz barulho, né? Anda com É, salto, o tamanco, fazendo o é maior barulho. verdade. E o O bem mal é um fica, né, homem de uma banda manso. só, ou é uma banda de É, um homem só, porque faz um barulho, é, todo mundo escuta e dá escuta. audiência. Ainda é o pior, É, que dá audiência. O povo parece que gosta, é, se compraz de ficar assistindo, mas quando é notícia boa, é. passa Passa batido, despercebido. infelizmente. Mas aí é que tá a gente mudar, né, isso, dar valor, né? Eu gosto muito daquele site fazendo propaganda, razões para acreditar, né? Site Sim, não, já ouvi é do falar, muito Instagram, né? legal. O IG do Instagram, Uhum, que é justamente mostrar isso, né? Dizer, olha, gente, tem coisa boa acontecendo. E você também pode fazer, né? Não precisa ser super-herói, não precisa ter rios de dinheiro. A gente pode uhum. transformar esse mundo com as nossas pequenas atitudes mesmo, né? Com as nossas. Mas Até é pela tomando nossa atitude. vibração. Até pela nossa vibração, a É, nossa oração, gente. É estar lá fazendo é, sua oração noturna ou diurna, ou a hora que você quiser fazer sua oração. é. O importante é orar. Isso. E você pede, sabe? Pede para iluminar a cabeça das pessoas que moram É, ao redor de você, pede para ter um pouco mais de empatia às pessoas ao seu é, redor e os outros que não estão ao seu redor. Então, isso. assim, a gente tem que começar a fazer esse movimento também através do pensamento, porque como a gente é É, materialista, a gente está imerso na matéria, a gente pensa, como é que eu vou é, ajudar? Matéria. é, Então, eu vou ter que doar alguma coisa, eu vou ter que isso. doar dinheiro, eu vou ter que doar alimento. Tudo isso é importante, gente, para poder combater uma É, necessidade sim, imediata. imediata. Isso é É, importante. Vai ter gente que vai doar, não se preocupe, você também vai ter oportunidade de fazer isso. Mas não se esqueça é, que uma doação espiritual, que uma doação de vibração, que uma doação é. de De energia é prece, né? De tão de oração. prece, é É, tão importante quanto de escutar uma é, outra pessoa que está passando por um problema, ou de é, sentar e meio que também ensinar alguma coisa para aquela pessoa. A gente, conhecimento hoje em dia, quanto mais a gente detém, melhor. Porque a gente é. entende as coisas, a gente pensa com senso crítico. Não esqueça que a fé espírita é uma fé raciocinada. Raciocinada, Então, só de você pensar, sentar, olha isso aqui que a gente está fazendo, essa troca, essa é. conversa, esse bate-papo, isso também é uma doação. Isso também é uma coisa Sim, legal, é. porque O já seu vai tempo, né? Nosso tempo. exatamente a nossa, como diz aqui mesmo no livro, no Evangelho, a evolução da gente acontece em duas searas, moral e É, intelectual. E atual. uma ajuda a outra. Elas estão sempre Sim, ali, ó. E isso vai é, acontecer. Capela, por exemplo, é um exemplo disso, que desenvolveu o intelectual demais e a moralidade estava bem atrás. E por isso muitos tiveram que vir para a Terra para poder trabalhar esse é, lado. Vamos é, já pensar aqui na nossa situação, o que é que a gente vai ter que é, fazer, porque você vê que cientificamente a gente evoluiu muito, mas em compensação, moralmente, a gente ainda tem uns é. bons passos E para se dar a, aí, né, Lu? isso. E se a gente andar devagar, como a lei, como a gente falou, né, a lei do progresso, de alguma forma, né, seja por meios naturais, de desastre, de pandemia, do que seja, de alguma forma a gente vai ser Uhum. impelido, né, infelizmente pela dor, porque ainda a maioria de nós só caminha pela dor mesmo, né, quando o negócio está bem ruim é que a gente sai do lugar.
Enquanto tá tudo bom, confortável, ninguém quer se mexer. Não, não precisa não, deixa aí Precisa quieto. de um empurrão, precisa de um empurrão, É, né? Um freio de arrumação, melhor. Aquele freio de é, arrumação que o motorista dá no ônibus. É esse que a gente isso. precisa. E se a gente não caminhar, né, nesse sentido, né, buscando essa melhora e também ajudando no progresso do mundo, né, do planeta Terra, a partir do cuidado, né, da preservação, né, deixando de lado, deixando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, Uhum, auxiliando aqueles que todos os seres que estão nesse planeta, né, os animais, a uhum, natureza, tudo, né, tudo uhum. tá vibrando numa lei só, que é a lei de amor, né? Que é a lei de Deus. E aí a gente precisa, se não for pelo bem, né? Pelo amor, no caso, a É. gente vai ser impelido, né? Pela dor. E eu acho que essa pandemia é um processo desse, né? De a gente Uhum. ser um pouco empurrado agora para dizer, vamos, avancem, porque Como vocês estão muito humanidade, né? devagar. Como Como humanidade. humanidade, porque a gente, É, porque não é só a gente que está passando, não é só o Brasil que está passando, eu acho que cada é, região, cada país está passando de uma é, forma, além isso. desse problema da pandemia, outros problemas internos, que é mais basicamente o que É, a gente está passando por aqui, mas como você é, falou, Lu, quando a gente evolui, tá aqui, eu achei esse trecho ótimo, que é as medidas que estes avançam, os habitantes, no caso da Terra, hum, não, assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, é, seus auxiliares, dos vegetais e da é, habitação, porque nada é estacionário na natureza. Então, até para é, poder trazer essa galera toda com a é, gente precisa evoluir, a gente precisa fazer nossa é. parte. E quem está mais à frente, né, que é o que os espíritos superiores fazem com a gente, né, vai tentando nos auxiliar, vamos lá, gente, nossos mentores, né? Então, quem está um pouco Isso. mais à frente vai tentar ajudar quem está atrás e vice-versa. Então, que planeta é que nós queremos, né? Então, esse Uhum. planeta Terra que nós estamos, vamos tentar de alguma forma, né, melhorar. E aí eu queria ler, Gabi. Você quer ler os Uhum. comentários? É isso, eu ia Quer? pegar um aqui agora, para ver se Veja. a gente tá com os comentários aqui bacanas. Hoje a gente não teve nem muito comentário, ó, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí, gente, que eu me embolo toda, viu? Nesse. Eu também tenho que ter cuidado, que eu fico com medo de derrubar aí a live. Cai. Ai, minha filha e eu aqui. Eu até já acenei para alguém. Ó, comentário de Jovelina. O planeta Terra só se tornará melhor quando percebermos o nosso grande papel e exercitarmos a É, caridade em toda a sua extensão. É isso é isso mesmo. mesmo. O planeta vai Acho que ser só melhor quando teve. formos melhores. E quem não se encaixar, né, como você falou, né, que aconteceu com a capela, quem não se encaixar, infelizmente, vai ter que aprender de uma outra forma, né? Vai ter que Isso. aprender num outro planeta igual ou até inferior à Terra, quando a Terra atingiu o planeta de regeneração, né? A fase da regeneração. Estamos Então, chegando lá, estamos chegando não lá. é? O que é que queremos, né? E aí tem um Pois trecho é. que fala também no Uhum, livro dos Espíritos sobre a lei do progresso, que eu queria ler antes uhum. da gente, que já está no horário, né, Gabi? Eu estou olhando É. aqui. Só ler esse trecho que diz assim, até pelo momento que a gente está passando, que Uhum, muitas pessoas podem estar aflitas, angustiadas, né? Porque uhum. perderam seus empregos, enfim, porque pode estar passando por alguma dor, alguma dificuldade. Alguma É que diz dificuldade. assim, no livro dos Espíritos, um comentário, acho que é de Uhum, Allan Kardec, salvo engano, viu, gente? Porque aqui eu botei que é uhum. do livro dos Espíritos. Acho que é de Allan Kardec mesmo. Que ele diz assim: o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que ofere nos seus interesses materiais, porque ainda somos muito materialistas. Aquele, porém, que leva o pensamento acima da sua própria personalidade, né? Admira os desígnios, que eleva o pensamento, desculpe, a sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a agitação, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Então, aqui nos convida a elevarmos o nosso pensamento, né, acima da nossa própria personalidade, dessa condição agora que nós estamos no físico, né? E pensarmos que os desígnios de Deus são maiores para a nossa vida e que são os melhores. Então, não há Uhum. porquê, apesar das dores, que aqui a gente não vai dizer que é uma dor menor, que cada um sabe a dor que sente, né? Jamais. O que está É verdade. passando.
Mas é que a proposta é o contrário, é que confie, né? Que acredite na grandeza de Deus, né? No Pai, tenha confiança, tenha fé, né? Busque Jesus, que é o nosso consolador. E nesse trecho que fala sobre as moradas, fala justamente sobre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Quem for na Bíblia vai ver, né? Que fala sobre a casa, as moradas, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se queremos transformar esse mundo para melhor, busquemos o Cristo, porque Ele é o nosso modelo e exemplo maior de como nós devemos agir, né? Gabi, Uhum. vou parar aqui, senão falo mais. Ah, minha filha, você já sabe, né? Você já Tá sabe que bom. a gente, quando se Eu e você, empolga. é. Ah, meu Deus, por isso que eu tô dizendo, quando eu lembro da gente nas atividades da juventude, hein, que a É. gente quase não deixava os meninos falar, a É. gente, não, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu já fico imaginando, por isso eu É. sinto falta das atividades das É. atividades presenciais por causa Presenciais? disso, É. gente, eu sinto muita falta porque a gente se interrompe, a gente É. fala, e a gente É. aqui na telinha E fica muito aprende, né? comedido porque tem um É. tempinho, tem tudo, é tudo muito calculado, mas É, é o que com temos para certeza. hoje. E ainda bem que temos É. isso. Imagine se a gente não tivesse. Não tivesse, né? Imagine a pandemia, todo mundo isolado mesmo sem poder se comunicar. Hoje em dia tem Ah, internet, tem tudo, então a gente não Maria, pode minha achar. filha, não A pode gente tá, achar ruim. Tá tá tudo bem ótimo. ainda, Tá tá bem. maravilhoso. Vamos lá. Gente, a gente vai ter que finalizar o nosso evangelho, tá dando nosso horário. Foi muito legal. Muito obrigada, Lu, pela sua Obrigada, companhia Gabi, essa também. tarde, pelas suas É, palavras. A obrigada também, gente, Gabi. quando começa ainda a falar de uma coisa que a gente gosta, que é É, o do espiritismo, a gente se empolga mais ainda. São várias ideias é. para a gente trocar. E Então, é a da gente vai. vida, né? É Do do dia a nosso dia a dia. dia, de É, estudo. E é, aí, Lu vai fazer a prece final e que todo mundo tenha uma boa semana e que a gente possa exercitar mais, ajudar o nosso isso aí. planetinha a progredir, a entrar logo nessa regeneração que a gente está tanto É, precisando. com certeza. Depende de nós, né? Depende de nós. Exatamente. O planeta progredir só depende da gente, não depende de mais ninguém, né? Só de É nós mesmos. Vou botar verdade. uma musiquinha aqui, tá? Você vai botar. Eu já estava botando aqui. Ah, então bote, bote. Pronto, eu disse a você que hoje você não tinha que se preocupar com isso, gata. Você é Pronto, tá bom. convidada. Tá Tá dando pra certo. ver aí a Então vamos. musiquinha? Não, ainda não tô ouvindo, não. O meu não chegou aqui, não. Chegou Agora aí? chegou. Chegou. Pronto. Então que possamos, né, respirar um pouco, buscar nos conectar com a espiritualidade superior, que em nenhum momento nos abandona, mas que nós precisamos, né, ter o pensamento bom, edificante, positivo, para que a gente alcance os bons espíritos. Que o Mestre Jesus nos ampare sempre, nos guie, nos proteja, nos oriente em nossa caminhada. Que tudo que foi dito aqui, de alguma maneira, console, acalme, ampare o coração daqueles que se encontram aflitos neste planeta. Que nós aqui juntos, né, possamos vibrar neste momento amor, equilíbrio, paz, harmonia, àqueles que precisam. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, nós chegaremos ao fim, né, deste trabalho de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que Que assim assim seja. seja. Muito obrigada, Lu, Gabi, de novo. obrigada a Muito você. obrigada a todos vocês que nos escutaram, né? Que estiveram aqui com a gente. Muita gratidão. Um beijo, muita paz para todos. Um Gabizinha, te beijo. amo. Muito obrigada. Te amo, linda. Tchau, Tchau, meu tchau. amor. Tchau.